Shri Giriraj Ju Ki Jai. Jai Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj Ki Jai. Dia do aparecimento de Srila Satyatenanda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Nitai Goura Premanande Hari. Bom, boa noite a todo mundo. Boa noite a todo mundo que está aqui presente na live, aqui o Damolar também. E para todo mundo que for ouvir essa aula depois, gravada. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakur, que é simplesmente o grande pilar da nossa missão. Por causa do trabalho que ele fez, toda a vida de serviço dele, é onde a missão que viria futuramente do filho dele, que daria continuidade, né, de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, todo o trabalho que ele fez foi em cima do trabalho do pai dele, né? Ele usou toda a base do pai dele, que ele não considerava pai, né? Ele considerava o próprio guru dele. E até hoje a gente usufrui dos trabalhos e de toda a pregação, enfim, de todo o sacrifício, né? Todo o serviço de Srila Bhaktivinoda Thakur. Até hoje a gente ainda se alimenta do trabalho dele, dos livros, das canções, enfim. As canções que a gente canta todo dia aqui no Ashram, em todos os templos de todo mundo, as canções de Bhaktivinoda Thakur são cantadas diariamente. Então, enfim, a vida dele é um grande exemplo e é muito importante a gente se lembrar de um Vaishnava da grandeza dele, né? Então a gente vai cantar aqui uma canção que se canta no dia do aparecimento dos grandes gurus. E essa canção, eu vou colocar aqui, peraí. Cadê? Então tá aqui Peraí, só um segundo, deixa eu... Pronto. Essa canção aqui, então, Shri Guru Parampara, ela fala de toda o Parampara, né? Toda a sucessão discipular de gurus, desde do Senhor Brahma, que foi o primeiro ser criado no universo. Então, desde Krishna, né, que criou o Senhor Brahma, até os dias de hoje. E aí a canção vai falando da sucessão, depois de Brahma, Narada Muni, depois de Narada Muni, Vyasadeva, enfim. Aí a canção vai falando dos grandes gurus, de todos os pilares, de todos os gurus que deram continuidade. E depois, num certo ponto aqui da canção, também, obviamente, fala de Srila Bhaktivinoda Thakur, que, se não me engano, está aqui no verso 9. Não, desculpa, no verso 8. E aqui já fala, esse verso aqui fala então de Bhaktivinoda Thakur. Essa canção foi composta por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, e ele, nessa canção, ele definiu quais eram os grandes os grandes gurus que representam a linha da verdadeira corrente da consciência de Krishna. E depois os versos seguintes, né, depois de Srila Saraswati Thakur, foi composta por cada discípulo, né? Então Sridhara Maharaj compôs o verso para Srila Bhaktisiddhanta, depois Srila Govinda Maharaj compôs o verso para Srila Sridhara Maharaj, e assim por diante vai seguindo a canção. Tá bom? Mas vamos começar lá do início, então. E tem alguns nomes bem difíceis de falar, né? E tem uma palavra aqui que a gente ainda não viu, a gente ainda não falou sobre esse tipo de acentuação aqui. Está aí no final do verso 1, que está o Purna Pragya. Esse J, N com tio e A se fala Gya. Gya, assim que costuma se falar, né? É óbvio que a pronúncia sânscrita é diferente, se fala Nha, um negócio mais diferente, assim, mais dificinho. Nhana, uma coisa assim.
Mas a gente fala Gya. Purna Pragya. Purna Pragya Padmanabhagati. Então a gente segue essa linha de melodia, né? Krishna Hoite Chaturmukha Hona Krishna Sevonmukha. Aí a gente repete Krishna Hoite Chaturmukha. Então a gente vai se canta esse kirtan, se canta linha por linha. Então canta uma linha, depois só repete essa linha, depois canta a próxima linha e repete essa mesma linha. Tá bom? Então vamos começar aqui a cantar. Depois a gente lê a tradução. A gente não vai ficar falando palavra por palavra, como a gente costuma fazer. Tá bom? Vamos só cantar a canção aqui, depois a gente lê a tradução. Krishna Hoite Chaturmukha Hone Krishna Sevonmukha. 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 Brahma Hoite Narade Ramati. Brahma Hoite Narade Ramati. Narada Hoite Vyasa Madhva Kohe Vyasa Dansa. Narada Hoite Vyasa Madhva Kohe Vyasa Dansa. Purna Pragya Padmanabhagati. Purna Pragya Padmanabhagati. Nihari Madhava Vamse Akshavya Paramahanse. Nihari Madhava Vamse Akshavya Paramahanse. Shishyavali Angikara Kore. Shishyavali Angikara Kore. Akshobera Shishya Jai Kirtana Me Parichai. Akshobera Shishya Jai Kirtana Me Parichai. Taradasya Gana Sindhu Tore. Taradasya Gana Sindhu Tore. Taha Hoite Doya Nidhi Taradasa Vidya Nidhi. Taha Hoite Doya Nidhi Taradasa Vidya Nidhi. Rajendra Hoila Taha Hoite. Rajendra Hoila Taha Hoite. Tahara Kinkara Jai Dharmena Me Parichai. Tahara Kinkara
Mahajana Jivaragunatahan Rupa Priya Mahajana Jivaragunatahan Tara Priya Kavi Krishna Dasa Tara Priya Kavi Krishna Dasa Krishna Dasa Priya Vanarottama Seva Para Krishna Dasa Priya Vanarottama Seva Para Jarapada Vishvanatasha Jarapada Vishvanatasha Vishvanatha Vaktasata Baladeva Jagannatha Vishvanatha Vaktasata Baladeva Jagannatha Tara Priya Shri Bhakti Vinoda 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 Mahabhagavata Vara Shringora Kishora Vara Mahabhagavata Vara Shringora Kishora Hari Bhajanete Jara Moda Hari Bhajanete Jara Moda Bandanuga Mahajana Shri Krishna Kirtana Dhana Nanuga Mahajana Shri Krishna Kirtana Jevadila Puri Jagakama Jevadila Puri Jagakama Shri Vashabhana Vivara Sada Sevya Seva Para Shri Vashabhana Vivara Sada Sevya Seva Para Naharata Ita Dasanama Naharada Ita Dasanama Tandabina Deha Jiva Saruparagu Divya Tandabina Deha Divya Saruparagu Sada Sevya Jarapada Padma Sada Sevya Jarapada Padma Susidanta Muttidhara Shri Sridhara Guru Vara Susidanta Muttidhara Shri Sridhara Guru Upanunga Sadhu Shreya Sadma Upanunga Sadhu Shreya Sadma Tara Priya Manovita Stapane Sada Satyasta Tara Priya Manovita Stapane Sada Bhakti Sundar Shri Govinda Nama Bhakti Sundar Shri Govinda Nama Tara Priya Manonita Achara Prachare Rata Manonita Achara Prachare Shri Bhakti Nirmala Charya Nama Shri Bhakti Nirmala Charya Nama Hey Paramparadana Sabe Gora Nijadana Hey Paramparadana Hey Paramparadana Sabe Gora Nijadana Hey Paramparadana Sabe Gora Nijadana Tandera Utishte Murakama Jaya Parampara 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 Guru Parampara Jaya Parampara 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 Guru Parampara Jaya Parampara 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 Guru Jai Shri Guru Parampara aqui, Jai. Vamos ler a tradução então do começo. Alguém quer ler a tradução? Não? Tá bom. Vou ler. Melhor não, porque tem um monte de nome dificinho aqui, melhor ler mesmo. Jai. Da associação com Krishna, Brahma se tornou devotado ao serviço de Brahma.
Krishna Hoite Chaturmukha, né? Chaturmukha é o Senhor Brahma. Que Chaturmukha significa aquele que tem 4 cabeças. O nosso Brahma que criou esse universo tem 4 cabeças. Então, Chatur é 4, né? Enfim, só um detalhezinho. Então, da associação com Krishna, Brahma se tornou devotado ao serviço de Krishna. Pela associação com Brahma, Narada Muni se tornou devotado. Após Narada, veio Krishna Dvaipayan Vedavyas. Purna Pragya, Madhva Acharya, declarou que era servo de Vyas. Ele era guru de Padmanabha Tirtha. Nrihari Tirtha e Madhva Tirtha também foram discípulos na linha de Madhva Acharya. Madhva Tirtha aceitou o Paramahansa Akshobhya Tirtha como seu discípulo. O discípulo de Akshobhya Tirtha foi Jaya Tirtha. O servo de Jaya Tirtha foi Gyana Sindhu. Por isso que fala que a nossa Sampradaya, ela é Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Porque ela vem desde o Senhor Brahma, que depois segue a linha de Madhvacharya, que é um dos 4 Vaishnavas, das Sampradayas Vaishnavas. Tem 4 Sampradayas, né? Cada Sampradaya tem como se fosse como é que pode dizer? Um fundador, um patrono. Então, Madhvacharya é um desses 4. Então, a linha de Mahaprabhu, ela segue uma dessas vertentes de Madhvacharya, e os seguidores de Madhvacharya, eles são, o guru deles é o Senhor Brahma, né? Então, por isso que a gente fala que a nossa linha é a Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Enfim, continuando. Aí aqui fala dos discípulos de Madhvacharya, né? Da linha de Madhvacharya. Depois de Gyana Sindhu veio Dayanidhi. O servo de Dayanidhi foi Vidyanidhi. Depois de Vidyanidhi veio Rajendra. O servo de Rajendra foi Jayadharma. Conheço o Parampara adequadamente desta forma. O renomado servo de Jayadharma foi Shri Purushottam Tirtha. Depois de Shri Purushottam Tirtha veio o erudito Brahmanya Tirtha. O servo de Brahmanya Tirtha foi Vyasa Tirtha. O servo de Vyasa Tirtha foi Lakshmipati. Depois de Lakshmipati veio Madhavendra Puri. Que aí já entra na época de Mahaprabhu, né? Madhavendra Puri. Os melhores discípulos do grande Madhavendra Puri foram Ishvar Puri, o Sr. Nityananda e o Sr. Shri Advaita. Ishvara Puri é o guru de Mahaprabhu, e Nityananda é considerado... ele é irmão espiritual de Ishvara Puri. Então, nessa consideração, a gente considera que Nityananda ele é mais velho, né, que o próprio Mahaprabhu. Ele era irmão espiritual também de Advaita. O Jagadguru Sri Chaitanya Mahaprabhu abençoou Ishvara Puri, aceitando Ishvara Puri como seu discípulo. Sri Chaitanya Mahaprabhu de fato é não diferente de Shri Shri Radha Krishna e a própria vida dos seguidores de Shri Rupa. Srila Swarupa Damodar Goswami, Srila Rupa Goswami Prabhu e Srila Sanatan Goswami Prabhu são os mais queridos de Vishvambhara. Os queridos seguidores de Shri Rupa são as grandes almas Shri Jiva e Shri Raghunath. O querido seguidor deles é Srila Krishna Das Kaviraj. Seu seguidor mais querido é Shri Narottama, que está sempre engajado no serviço divino. Seus pés são a aspiração de Shri Vishwanatha Chakravarti Thakur. Queria só falar uma coisa aqui rapidinho, que caso acabe aqui a live, alguma coisa assim, é porque caiu energia, tá? Porque tá chovendo bastante aqui. Só para ficar avisado já, tá bom? Os devotos mais importantes de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur são Srila Baladeva Vidyabhushan e Srila Jagannatha Das Babaji. Seu seguidor é Srila Bhaktivinoda Thakur. Seu associado é o melhor dos devotos de nível superior. Seu associado é o melhor dos devotos de nível superior, Srila Gorakishora Das Babaji, cuja única alegria é o serviço de Shri Hari. O seguidor de Srila Gorakishora Das Babaji, a grande alma, Daita Das, Srila Saraswati Thakur, é outro nome para Srila Saraswati Thakur, né? Daita Das, cuja riqueza é o Shri Krishna Kirtan, realizou os desejos de todo mundo. Ele é o mais querido de Shri Varshabhanav
e está sempre ocupado a serviço dela. Esse é um outro nome de Radharani, né? Varshabhanav Devi. A forma divina, não diferente de Shri Daita Das, a manifestação viva de Srila Sarupa Damodar, Shri Rupa e Shri Raghunath, cujos pés de lótus devem ser servidos eternamente, é o melhor dos gurus, Srila Bhakti Rakshidhar Deva Goswami Maharaj. Ele é a personificação do perfeito Siddhanta e o refúgio final dos sadhus que seguem Shri Rupa. Seu querido discípulo, que constantemente se esforça para realizar seus desejos, é Srila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj. O querido sucessor de Srila Govinda Maharaj, que é dedicado a praticar e pregar seus ensinamentos, é Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Todos os gurus nesta sucessão são associados de Shri Gauranga e eu oro por seus remanentes. Jai. Shri Guru Parampara aqui, Jai. Srila Bhakti Vinoda Thakur aqui, Jai. Srila Bhakti Danta Saraswati Thakur aqui, Jai. Que é o compositor desse kirtan, né? Bom, então tem uma outra composição aqui que a gente falou no começo da aula também. Não sei se eu falei quando estava gravando já, mas enfim. Cadê? Só um segundo. É uma composição de Srila Sridhara Maharaj. E essa daqui, ó. Deixa eu deixar a tela inteira. Então, essa Srimad Bhakti Vinoda Viraha Dashaka, uma oração em separação de Srila Bhakti Vinoda Thakur, composta por Srila Bhakti Rakshidhar Deva Goswami Maharaj. Se não me engano, tem um áudio de Srila Govinda Maharaj que ele canta isso daqui. Mas eu não achei esse áudio. Acho que Como que começa a canção? Haha Bhaktivinoda Thakura Guru. Enfim. E são Dashaka, né? Ou seja, são 10 versos, uma composição de 10 versos de Srila Bhaktivinoda Thakur, de Srila Sridhara Maharaj, em como é que fala? Exaltando Srila Bhaktivinoda Thakur. E eu não vou também ler os versos aqui, eu vou ler só a tradução, né? Mas eu só queria mostrar que essa canção está aqui, né, no Kirtan Guide em inglês. E eu vou pegar aqui a tradução do Google mesmo, tá? Me desculpem o despreparo aí, mas queria colocar uma coisa mais refinada para todo mundo, mas enfim, é o que vamos ter para hoje aqui. Espera aí que o negócio do zoom tá na frente. Vou colocar desse lado aqui, que acho que não vai atrapalhar. Então, eu vou ler só a tradução, tá? Que nem eu falei. Jai Srila Bhakti Rakshidhar Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Srimad Bhakti Vinoda Viraha Dashaka. Oração em separação de Srila Bhakti Vinoda Thakur por Srila Bhakti Rakshidhar Deva Goswami Maharaj. Bom, isso aqui já está errado, né? Alas. Esse alas é como se fosse um ó, né? Enfim. Ó Bhaktivinoda Thakur, ó Guru Supremo, aqui está cavernas, mas não faz o menor sentido. Desculpa. Ó Bhaktivinoda Thakur, ó Guru Supremo, por 22 anos este mundo esteve mergulhado no infortúnio, há muito angustiado em sua separação intolerável. Você é a potência divina de Shri Gaura e graciosamente fez seu advento neste plano terreno, sendo atraído pelas ações virtuosas dos seres vivos realizadas ao longo de muitas vidas. Próximo verso, verso 2. Como sou humilde, aqui nesse caso deixa eu ver como é que está em inglês. Aqui ele colocou humilde, mas a palavra não é humilde, é caído. Né? Sridhara Maharaj num humor de extrema humildade, né? Engraçado, mas enfim, ele fala como eu sou caído e muito miserável.
Então, enfim, a gente ora aqui, né? A gente fala sem cometer ofensa, né? Claro. Como sou muito miserável, não tive a sorte de alcançar o oceano que concede a fortuna da rendição, o oceano do êxtase de me banhar em uma partícula da poeira de seus sagrados pés de lótus. No entanto, devido à sua natureza magnânima, você deu sua graça a todo o universo, revelando pessoalmente sua supereminência como a personificação da potência misericordiosa de Sri Gauranga, isto é, ao vir a este mundo recebi sua graça. Próximo aqui. Ó Senhor, até mesmo todos os semideuses liderados pelo Senhor Brahma se sentem frustrados por sua incapacidade de apropriadamente cantar as glórias de todas as suas qualidades divinas. O que então pode ser dito da tentativa de uma alma caída, um mero humano como eu? Certamente os eruditos nunca desperdiçarão suas palavras eloquentes elogiando esta afirmação, já que até mesmo a suprema personalidade de Deus, o próprio Senhor Shri Krishna, cantou nas escrituras sua célebre confissão na Parayeham: eu sou incapaz de retribuir sua devoção. Tem um verso do Bhagavata, né, que fala isso, que Krishna está sendo servido pelas gopis, e aí ele fala, geralmente as pessoas vêm até mim para pedir coisas, para pedir bênçãos, mas eu sou afortunado por ter o amor que vocês têm por mim. Bom, caiu a luz aqui do ashram, né, como a gente tinha previsto, mas eu vou terminar aqui a leitura para quem puder depois assistir o resto no YouTube apenas, porque acho que no Zoom não vai voltar. Bom, a gente estava falando então que esse verso aqui, né, na Parayeham, eu sou incapaz de atribuir sua devoção, é Krishna orando para as gopis que ele é muito afortunado de ter esse amor tão exaltado das gopis, ele não tem o que fazer em retribuição. E Srila Bhaktivinoda Thakur está nesse nível de amor por Krishna, né? Nesse nível de rendição por Deus. Então uma glorificação extrema, assim, uma glorificação do mais alto nível possível a Srila Bhaktivinoda Thakur. E ninguém mais, ninguém menos que o próprio Srila Chaitanya Maharaj para conseguir capturar a essência de Bhaktivinoda Thakur num poema. Então é muito lindo, é muito forte tudo isso, né? Próximo verso. Numa época em que a religião era avaliada em termos de relacionamento corporal, a santidade era determinada pela ignorância e a prática do yoga era motivada pelo prazer sensual, quando a erudição era cultivada apenas para o vazio, a japa era conduzida em prol da fama e a penitência era realizada por vingança, quando a caridade era dada por orgulho e sob o pretexto da devoção espontânea, os atos mais grosseiros e pecaminosos eram perpetrados. E em todas essas situações anômalas, até mesmo a intelectualidade estava em desacordo entre si. Naquela mesma época, você foi enviado pelo Criador Todo-Poderoso. Então, Bhaktivinoda Thakur vem resgatar a gente de toda essa anomalia, de toda essa influência de Kali Yuga. Bhaktivinoda é a luz que, nessa época tão difícil que a gente está vivendo e que a Índia estava passando também, né? Enfim, por vários desvios, como é que fala? Por várias sampradayas desviadas e várias vertentes desviadas, Bhaktivinoda Thakur ele vem com uma luz e revive o conhecimento transcendental. E quando o Bhagavad Gita fala, né, de tempos em tempos, o próprio Krishna vem e revive isso, o próprio Krishna vem e dá a luz, ele mostra de novo o caminho para voltar a ele. Bhaktivinoda Thakur é um próprio enviado do próprio Senhor para reviver o verdadeiro caminho virtuoso da devoção. A própria potência de Krishna
Então é Shakti Avesha, né? Uma alma empoderada do Shakti, né? do própria potência de Deus. Ele é, Bhaktivinoda Thakur está investido por esse Shakti para nossa salvação. Próximo verso. Assim como a lua, universalmente resfriada, é embelezada pela difusão de seus raios nectários, nutrindo as plantas e incitando o brilho das estrelas, seu santo advento neste mundo é igualmente verificado como satisfazendo as escrituras devocionais puras, através de estudo profundo, e abençoando os eruditos com felicidade plena, pelas conclusões axiomáticas perfeitas descendendo na sucessão divina. Com o seu aparecimento, o êxtase dos devotos não tem limites. Próximo verso. Ao escrever muitos livros e através de vários métodos reconhecidos pelos devotos puros, você demonstrou a pregação do serviço devocional puro ao Senhor Supremo, para o benefício do mundo inteiro. Ouvimos falar de conquistas semelhantes em termos anteriores por parte de estudiosos como Sri Ramanuja e muitos outros acharyas, mas a sua glória, a própria personificação do néctar do amor divino, não termina. Não pode ser confinada aqui. Próximo verso. Apenas a refulgência de sua morada divina foi designada pelo título Brahman nos Vedas, e somente a expansão de sua expansão é buscada com grande tribulação pelos principais yogis. As mais exaltadas das almas liberadas brilham resplandecentes como os zangões a seus pés de lótus. A origem primitiva até mesmo do Shri Narayana original, que é o Senhor do céu espiritual acima do Brahman, ele é o Senhor Supremo original, a personificação de todas as doçuras nectárias, Shri Krishna. E é esse mesmo que você distribui. Ou seja, o Srila Bhaktivinoda Thakur como diz a canção que ele mesmo compôs, né? Krishna se tomara, Krishna dite paro, tomara shakati ashe. Fala que uma glorificação, uma composição de Srila Bhaktivinoda Thakur, né, que fala: Krishna é seu, você pode dar Krishna, você tem a potência de dar Krishna aos outros, né? Então, Krishna, ele é a mais essência, como é que fala? Krishna mora no coração do devoto puro, do verdadeiro Vaishnava. E o Vaishnava, ele tem o Shakti, ele tem a potência de poder transferir o coração dele para as pessoas. Então ele tem a potência de transmitir Krishna para as pessoas. Igual aquela história, né, que nosso guru conta, né, que umas pessoas vieram para falar com o Srila Bhaktivinoda Thakur e ele diz: vocês querem ouvir falar sobre Krishna? Sobre Krishna, Krishna, Krishna. E ele desmaia assim, só de pensar em Krishna. Então esse é o nível do devoto, né? Essa verdadeira potência, essa verdadeira essência do Vaishnava. É isso que ele consegue distribuir para as pessoas. E é isso que a gente está interessado, né? E é esse mesmo Krishna que Bhaktivinoda Thakur distribui para os outros. Próximo verso. Verso 8. Situada na região mais elevada do céu espiritual absoluto, é absolutamente inconcebível estar a morada sagrada de Shri Vrindavan Dham, no planeta espiritual conhecido como Goloka. Lá, cercado pelas Sakis, Srimati Radhika deleita-se com as doçuras dos pasatempos divinos. Com grande êxtase, ela expande a alegria da doçura amorosa no serviço a Shri Krishna Chandra, que de outra forma é servido em 4 relacionamentos até a paternidade. Você, ó Bhaktivinoda Thakur, pode nos prestar o serviço daquele Dham sagrado. Você pode nos dar, você pode nos dar o serviço daquele Dham sagrado. O significado, próximo verso, verso 9. O significado interno é conhecido por Shri Swarupa Damodar pela sanção de Shri Gaurachandra, daquilo que é adorado por Shri Sanatana Goswami. É distribuído pelos...
Vou ler de novo aqui. O significado interno é conhecido por Sri Swarupa Damodar pela sanção de Sri Gaurachandra, daquilo que é adorado por Sri Sanatana Goswami, distribuído pelos preceptores realizados em doçuras transcendentais, liderados por Sri Rupa Goswami, aquilo que é provado e aprimorado por Sri Raghunath Das Goswami, e seguidores e cuidadosamente protegido pelos devotos liderados por Sri Jiva Prabhu, e aquilo que, a uma distância respeitosa, é venerado por grandes personalidades como Sri Shuka, o Senhor Shiva, o chefe dos semideuses, e o Senhor Brahma, o avô de todos os seres. Ó maravilha das maravilhas, o êxtase e nectar da servidão de Sri Radhika, isso também você pode nos dar. Ou seja, o significado interno das escrituras, a própria o êxtase da servidão a Srimati Radharani, aquilo que é provado, a própria doçura do nome, aquilo que os devotos se deleitam, tudo isso Srila Bhaktivinoda Thakur pode nos dar. E esse verso aqui que é famoso, né, que é o que ele fala Dam, ele fala várias vezes essa palavra, se não me engano, que ele pode nos dar tudo isso, né? Bhaktivinoda é o grande distribuidor de todas as maravilhas da consciência de Krishna. Então, último verso. Onde estou eu, tão humilde e caído? E onde está você, ó grande alma que livra o universo? Ó Senhor, por sua graça, você tem certeza de perdoar minhas ofensas. Você com certeza irá perdoar minhas ofensas. Ó Oceano de misericórdia, na poeira de seus pés de lótus, eu oro por esta bênção. Por favor, faça minha vida bem-sucedida, recomendando-me para a admissão no grupo de Sri Vaishnava Daita Das, que é a pessoa mais querida em seu coração. Jai, Srila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Srila Bhakti Rakshidhar Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Nota do tradutor. A oração anterior a Srila Bhaktivinoda Thakur, que viveu entre 1838 e 1914. O pioneiro da devoção pura na era recente. Então, essa canção foi composta durante a vida do guru autor, durante a vida do guru Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ou seja, quem compôs essa canção foi Srila Bhakti Rakshidhar Deva Goswami Maharaj. Srila Siddhara Maharaj compôs isso durante a vida do guru dele, né, de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E quando Srila Saraswati Thakur leu esse verso, quando ele leu essa composição, ele disse, né, agora estou confiante de que temos um homem qualificado para defender o padrão de nossa Sampradaya, da nossa sucessão divina. Ou seja, tinha alguém que era capaz de dar continuidade aos trabalhos de Srila Saraswati Thakur. Alguém era capaz de fazer esse trabalho, graças a essa composição. E Srila Siddhara Maharaj diz isso, né, que esse é o segredo para você capturar o seu guru, é você glorificar o guru do seu guru. E é óbvio que não é todo mundo que consegue fazer isso nesse calibre, nessa profundidade, nessa autenticidade e propriedade, principalmente, né? Tem que ter a propriedade certa, propriedade verdadeira, na verdade, fidedigna para fazer isso. Você não chega lá e compõe coisas e tira da sua cabeça. São revelações do plano divino que descendem por Srila Siddhara Maharaj e vem nessa forma, elas se revelam ao mundo nessa forma de poesia. Não é algo que vem da mente de alguém, né? Tem que ser algo fidedigno mesmo. Bom, mas é isso, então eu quis ler a tradução aqui dessa canção, dessa composição de Srila Siddhara Maharaj. Ela não está na minha alçada ficar falando desses temas, né? A gente está aqui só para estudar os kirtans, mas essa canção, ela não deixa de ser uma composição também que está nos livros de kirtan, então eu achei que seria apropriado a gente incluir nesse dia tão especial do aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então é isso, dando a voz para todo mundo, muito obrigado a todos, e eu vou encerrar aqui com o Kijai, glorificação. Jai, Saparikara Shri Guru Goranga Sundarada Madan Mohan Shri Giriraj Ju Ki Jai. Jai Srila Bhakti Vijayati Vikram Maharaj Ki Jai. Jai Srila Gurudeva Ki Jai.
Shila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Shila Bhakti Rakshidhar Deva Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada Ki Jai. Jai. Dia do aparecimento de Shila Bhakti Vinoda Thakura Ki Jai. Jai. Shri Harinama Sankirtana Ki Jai. Jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Bol.